Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero desde já, agradecer a oportunidade nesse culto de doutrina. E nós estamos, irmãos, mais uma vez na casa do Senhor. E poder desfrutar de um momento de aprendizado é sempre muito importante. Muitas pessoas, sabemos que alguns poderiam vir, outros não podem vir, mas Deus sabe todas as coisas. O importante é que nessa noite você está aqui, sua família está representada por você, e eu desejo que o Senhor te abençoe grandemente, não somente nessa noite, mas em toda a sua vida, e que você continue a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus, pois sabemos, irmãos, que a nossa vida, que nem a Bíblia fala, é uma chama de vela, mas o tempo que Deus nos der, nós devemos viver para Ele, porque a honra e a glória pertencem somente ao Senhor. Amém? Eu peço, por gentileza, que você abra sua Bíblia, é um texto bem conhecido, no livro de Lamentações, capítulo 3, Lamentações 3, do 19 ao 26, nós vamos ler. Na verdade, essa mensagem, irmãos, eu posso chamar até de continuação de uma que eu ministrei um tempo atrás, em uma outra oportunidade, em uma doutrina também, que foi falando sobre a murmuração, mas no caso nós vamos falar de outro tema parecido. Lamentações 3, do 19 ao 26. A mensagem, irmãos, a doutrina dessa noite tem como título, lamentando ou reclamando, em forma de interrogação, uma pergunta, lamentando ou reclamando. Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao 26. Se você tem um visitante do seu lado, por favor, compartilhe sua Bíblia, para que todos possam também fazer a leitura da palavra, tá certo? Vamos aqui ler em nome de Jesus a sua palavra. Lamentações 3, do 19 ao 26. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. 24. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. E 29. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade que temos nessa noite, de poder, Senhor, estar na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida.
assim como acabamos de ler, pelas tuas misericórdias que se renovaram. Muito obrigado porque mais um dia, Pai, o Senhor fez para toda a humanidade, e nós temos a oportunidade nessa noite, ó Deus, de estar na tua casa, de conversar com o nosso irmão, de poder, Senhor, dar a mão ao nosso irmão, dar a paz do Senhor, Pai, e poder, Senhor, desfrutar de um momento abençoado, Pai, de louvor, um momento, Pai, onde nós entregamos a adoração que só é merecida, Pai, ao Senhor, e nesse momento nós também apresentamos a palavra, Pai. Desde já, Senhor, sou somente canal do Senhor, preciso tanto da mensagem quanto meus irmãos, e eu peço, Pai, que o Senhor venha usar a minha vida mais uma vez, pois necessito de Ti, Senhor, assim como cada um, Pai. No nome de Jesus, Pai, que o homem venha diminuir, somente o Senhor venha crescer, venha receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. A palavra ministrada, Pai, venha enraizar no nosso coração, fazer morada, e que possamos também praticá-la, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome. É assim que nessa noite, nesse momento, te oro, te agradeço, e as palmas glorificam ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, como falei, o título da mensagem é uma pergunta, né? Lamentando ou reclamando. Esse reclamando nós podemos até substituir, até mesmo por murmurando. Mas o interessante que eu quero focar nessa noite, juntamente com meus irmãos, é na questão do lamento, certo? Essa questão do livro de Lamentações, ela é bem interessante. Então, para a gente dar uma breve introdução, o lamento, irmãos, ou a lamentação, ela vem do latim, né, essa expressão, lamentum. É uma queixa, certo? Que pode incluir diversas amostras de quê? De aflição, como gritos, suspiros e até lágrimas. O lamento, irmãos, é uma expressão de dor, angústia, é algo que vem trazer um desconforto, né, na alma daquela pessoa, por exemplo. Eu anotei um exemplo aqui, para você ter ideia do que, em uma frase comum do dia a dia, que nós podemos escutar, com relação ao lamento. Por exemplo, a frase é a seguinte: não há nada mais triste do que o lamento de uma mãe que tenha perdido um filho. Então, o lamento, esse sentimento que essa mãe vem a sentir, ela é totalmente diferente da reclamação e da murmuração. O que eu quero desde já deixar claro é que o lamento, ele, tendo esse sentimento, né, de fé, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele vem ser aceitável a Deus. Tanto é que Jeremias escreveu o livro de Lamentações. Ele lamentava, né, por tudo que aconteceu ali em Judá, em Jerusalém. E por isso eu quero antes falar o propósito desse livro de Lamentações. É como resultado da idolatria, irmãos, contínua e sem arrependimento lá de Judá, na época. Deus permitiu que os babilônios saqueassem, queimassem e destruíssem a cidade de Jerusalém. O templo, o próprio templo de Salomão, que tinha existido por cerca de 400 anos ali, naquela época, ele foi totalmente queimado. O profeta Jeremias, ele foi uma testemunha ocular, certo? Desses acontecimentos. Escreveu o livro de Lamentações como, claro, um lamento pelo que tinha acontecido ali a Judá e a Jerusalém. Então nós ficamos assim impressionados. Se nós formos ler com detalhes, a gente vai ver que esse lamento realmente vinha do coração de Jeremias.
A lamentação, irmãos, ela é muito comum na Bíblia. Na verdade, pelo menos uns 40 salmos vêm trazer esse tipo de gênero, né? Esse tipo de gênero literário, a lamentação. Isso ocorre também, irmãos, porque o povo bíblico, eu até anotei aqui para não me esquecer de informar isso, o povo de Deus, naquela época, viveu muito em um tempo de que tinha muitas guerras, sofriam muitos ataques dos seus inimigos. Agora, o que é interessante naquela época é que tudo que eles sentiam, apresentavam a Deus em orações que originavam estes textos, por exemplo. Originavam salmos, né, angustiantes, entre aspas, que a gente vê ali o salmista declarando o seu coração que está angustiado, que está com medo. Vemos aqui Jeremias lamentando pelos acontecidos em Judá e em Jerusalém. A lamentação, irmãos, ela se direciona para Deus de uma forma diferenciada, porque ela sai do coração, sai do íntimo da pessoa com fé. É totalmente diferente da murmuração, da reclamação, que sai do homem para ferir o homem, sai da pessoa para ferir o próximo, ou até a si mesmo, e em alguns casos, a murmuração, algumas pessoas conseguem murmurar, reclamar, até do próprio Deus soberano. E nós devemos ter muito cuidado, porque eu acho que você já ouviu falar, escutou alguém já repreender outra pessoa, dizendo o seguinte: tu se lamenta demais, se lamenta direto você, para com isso. Agora, nós devemos ver o contexto de tudo, né? Se aquele lamento é uma murmuração, ou se é um sentimento de aflição, de dor, onde a pessoa está gerando fé no coração, e esse lamento, Deus escuta, Deus ouve. Afinal de contas, irmãos, ninguém é de ferro, ninguém é super-herói aqui, ninguém tem a sua vida 100% em plenitude, em saúde, nas finanças, nos relacionamentos interpessoais. Não, nós vivemos aqui nessa terra, passamos por aflições, e muitas delas, e chegam dias, ou até noites, muitas vezes, que o sono é totalmente perdido, as preocupações tomam de conta do ser humano, e aí, irmãos, vem aquela, oração, aquela forma de lamento, de estar com o coração aflito, de estar com o coração angustiado. E esse lamento, irmãos, Deus vai ouvir. Deus é soberano, Ele nos criou, Ele sabe, Ele conhece cada um de nós. E Ele sabe muito bem se a gente está reclamando, está murmurando, ou se aquele lamento que possivelmente estamos fazendo é algo aceitável diante dos seus olhos. Passada, irmãos, essa breve introdução, eu quero refletir com você sobre o que Jeremias mostra aqui nesse texto, e encontrar alguns motivos de vigilância, onde nós devemos tomar total atenção para não estar reclamando da vida, não estar murmurando. Assim como eu ministrei eu não lembro exatamente quando foi, mas foi uma doutrina, que foi só com relação à murmuração, essa vai para o lado oposto. Nós devemos compreender que o lamento, muitas vezes, vai chegar ao nosso coração, à nossa alma, vai sair da nossa boca, e o que nós devemos ter cuidado é para não reclamar, não murmurar.
E nós vamos falar aqui do passado, do presente e do futuro, usando aqui o que Jeremias relata, né? Fala nesse texto que nós lemos agora há pouco, tá certo? O nosso primeiro tópico aqui, irmãos, nós vamos falar com relação ao passado, tá bom? Pelo passado, nós devemos ter gratidão. Primeiro ponto. Veja comigo aí um versículo muito conhecido, que é o 21. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Tem alguma versão um pouquinho diferente e mais conhecida? Tem, né? Como é que é? Quero aquilo que nos dá esperança. Olha só que interessante, irmãos. A base da lamentação, né, essa aceitável, é que a queixa, ela se firma sobre a fé no Senhor, que pode salvar. E não tem a ver com o pessimismo ou com murmuração. Não tem. Porque o que sai de dentro de nós, irmãos, quando nós clamamos a Deus em uma situação de angústia, em uma situação onde, por exemplo, a medicina não resolve mais, e aquele nosso lamento, aquela nossa aflição, aquela nossa situação que parece impossível e talvez, de certa forma, é para mim e para você, essa aflição, essa dificuldade, não é impossível para quem? Para Deus. E aí nós devemos ter gratidão pelo passado. Como assim, irmãos? Nós devemos compreender, irmãos, que mesmo no passado, assim como o Francisco ministrou terça-feira, nós podemos ter lembranças do nosso passado. Nós podemos buscar lembranças do nosso passado. Agora, o interessante é que nós devemos buscar as lembranças daquilo que era bom, daquilo que não desagradava a Deus, e ser grato pelos momentos que nós tivemos, das experiências que nós tivemos e passamos, pois sabemos que se nós formos para o nosso passado e focarmos naquilo que era ruim, naquilo que não agradava ao Senhor, naquilo que aos olhos de Deus era abominável, nós vamos ficar naquele passado e muito provavelmente nós vamos trazer esse passado para o nosso presente. E dependendo da situação, irmãos, muitas pessoas até correm o risco de afastar-se dos caminhos do Senhor, pois sabemos que aquele que está de pé tem que cuidar para o quê? Não cair. Mas nós devemos sim ser gratos pelo nosso passado, pelas lutas que tivemos e aprendemos, pelas dificuldades, pela a família que nos apoiou em momentos difíceis, pelas as amizades que tínhamos e que sempre nos aconselhavam a fazer o correto. Enfim, muitas coisas no nosso passado, irmãos, elas têm seus momentos bons, tiveram seus momentos agradáveis, e onde, de maneira nenhuma, nós machucávamos, de certa forma, ali, as coisas pertencentes a Deus. Nós não machucávamos, de certa forma, as leis do Senhor. O nosso passado, irmãos, ele pode nos trazer um sentimento de tristeza, mas nós devemos ser gratos por tudo que passamos, pois afinal de contas,
até aqui nos ajudou o Senhor. E nós estamos aqui, nós chegamos até aqui. E nós podemos olhar sim para o nosso passado e lembrar de que, eu era isso, eu era aquilo, os famosos ex, né? Ex alguma coisa, ex outra. Não gosto muito dessa expressão, mas é muito usado isso. Mas antes nós éramos algo que desagradava a Deus, e hoje, irmão, como é que está a sua vida e a minha vida na presença de Deus? Será que nós não devemos ser gratos a Deus pelo nosso passado? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança é também sim voltar anos da nossa vida, que nem o Francisco falou também terça-feira, e resgatar algumas coisas para a realidade de hoje. Eu brincava com meu filho. Nós vimos aqui domingo algumas fotos, as crianças brincando, né, de bila. E hoje, devido ao avanço tecnológico, que foi muito falado aqui no congresso, o pai olha assim, muitas vezes, o menino está no celular. Meu irmão, pegue R$2, compre de bila e vá brincar com seu filho. Resgate o que é bom. Resgate aquilo que é precioso. Vamos resgatar aquilo que é agradável aos olhos de Deus, mesmo no passado. Eu acho, irmãos, que todos nós tivemos um passado em uma área desagradável aos olhos do Senhor, mas vários momentos da nossa vida também agradaram os olhos de Deus. Agradaram sim, e nós podemos trazer isso à nossa memória, trazer aquela comunhão que tinha antigamente na família, de conversar, e hoje, devido a alguma coisa, alguma circunstância, não tem mais, mas eu vou lá, antigamente era assim, eu vou conversar com minha família, e eu vou resgatar isso, e vou voltar. Algo bom, algo no nosso passado nós temos, irmãos, que nos dá esperança, nos traz à memória momentos felizes e agradáveis. Embora o sofrimento faça a pessoa abrir o coração, né, derramando toda a sua angústia diante de Deus, nunca deixe de acreditar que tudo pode ser transformado pela fé. Se nós não temos fé, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não temos fé que as coisas podem mudar, nós não estamos agradando a Deus. Nós podemos estar lamentando algo na nossa vida, algo que deixamos de fazer no passado. Eu deixei de fazer isso, se eu tivesse feito aquilo outro, hoje era diferente. Será? Quem garante, irmãos? Quem garante se só Deus sabe da nossa vida? Quantas vezes, na verdade, Deus consertou a minha vida e a sua vida das nossas decisões errôneas, daquilo que a gente escolheu de maneira errada, equivocada, e Deus pega com a sua infinita graça e seu maravilhoso amor, nos coloca no prumo de novo, coloca no caminho de novo, para a gente novamente seguir o plano que Deus tem colocado em cada um de nós. Então devemos ser gratos pelo passado, mesmo que muitas vezes nós não tenhamos um passado tão interessante, vamos dizer assim, mas traga à sua memória aquilo que vai gerar esperança. Com certeza você tem algo que vai gerar esperança. Um bom motivo para não reclamar diante das lutas é lembrar das vitórias que já recebemos de Deus e saber que ainda há esperança. Ao invés de reclamar ou querer descontar nos outros,
Lembremos das bênçãos de Deus. Lembremos do que é bom. Lembremos daquilo que é agradável. Daquilo que nos enche o coração de alegria. E você está aqui nessa noite, irmãos. Fique à vontade para começar a encher seu coração de alegria. Afinal de contas, Deus se faz presente, né, no nosso meio. Número 2. Falamos do passado, né? Que para o passado, gratidão, certo? Para o presente, misericórdia. Versículos 22 e 23, acompanhe aí, por gentileza. Esse aqui é bem conhecido, né, também. Diz assim a palavra do Senhor, verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A fé, irmãos, na soberania divina, né, traz confiança de que pela misericórdia de Deus, tudo pode ser superado, independente do que seja. Outro motivo para não reclamar, irmãos, é saber que Deus, Ele é bondoso e sempre nos dá novas oportunidades a cada dia, renovando o seu amor por nós. O tempo que gastamos reclamando pode ser usado para tentar mais uma vez. Não somos merecedores de nada, e tudo que temos vem de Deus, mas os problemas muitas vezes sabemos que são causados por quem? Por nós mesmos. Então, para o presente, misericórdia. Para o presente de quem? Misericórdia. E eu digo, irmãos, para o nosso presente. Para o presente de cada um de nós. Misericórdia. Afinal de contas, nada merecemos, irmãos. Mesmo que nos dediquemos, mesmo que nos empenhemos na caminhada com o Senhor, mesmo se façamos muitos projetos e nos dedicarmos muito, nós sabemos que o que nós dermos a Deus ainda não será suficiente por esse amor tão grande. Ainda não será suficiente. Mas o interessante, irmãos, que para o presente a misericórdia de Deus está presente. Está entendendo? Para o presente nosso, né, a misericórdia de Deus se faz presente. Tanto é, irmãos, que ele fala, Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, porque Deus tem um amor, irmãos, inexplicável. E aí é onde nós paramos para pensar, não, eu me dedico a Deus, eu tenho meu coração voltado a Deus, mas para mim e para você, para a humanidade, no presente, irmãos, misericórdia. Porque se nós pararmos um minutinho da nossa vida para analisar, seja atitude, seja pensamento, seja algo que nós fizemos hoje, irmãos, alguma coisinha sequer, nós desagradamos ao Senhor, mas a misericórdia de Deus faz com que eu e você, sabe, irmãos, chega a hora de vir para o culto, aí a gente, com um coração agradecido, pega lá escolhe a nossa roupa, toma banho, vem para a casa de Deus, e muitos de nós, por exemplo, nessa noite, Deus com a sua misericórdia, me permite subir esses degraus,
e vim ministrar a palavra do Senhor. Pela sua misericórdia. Porque se depender de nós, irmãos, nós não conseguiríamos dessa maneira, né, tão espontânea, sendo que Deus é o detentor dessa misericórdia. E aí nós paramos para analisar a nossa vida e o quanto nós já reclamamos. Lembre-se, em alguns momentos da nossa vida nós vamos lamentar, mas não é o lamento de murmurar, de reclamar, é o lamento de aflição, porque nós somos humanos, somos falhos, mas Deus é o detentor da misericórdia que está em toda a terra, irmãos. Deus, o Senhor. E agora, nós podemos entender que ao invés de reclamar, vejamos as oportunidades que Deus nos dá. A misericórdia de Deus, ela foi renovada hoje. Por isso eu posso tentar novamente. Eu posso fazer novamente aquilo que eu não consegui ontem. Eu posso tentar melhorar naquilo que eu falhei ontem. Porque o presente, irmãos, para o presente, misericórdia. E a misericórdia foi dada e é dada nesse exato momento. Para o presente, misericórdia. E a gente só tem a dizer obrigado, Senhor. Somente isso, irmãos. Somente isso. Do que nós vamos reclamar, do que nós vamos questionar a Deus. Do que nós vamos, irmãos, lamentar de maneira errada? Se o lamento vier, tem que ser de maneira correta, naquele momento da aflição, da angústia, mas não reclamando, não murmurando. Jeremias, ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Irmãos, a gente realmente só tem que dizer muito obrigado, Deus, muito obrigado, porque nesse dia, nessa manhã, as misericórdias do Senhor novamente foram renovadas, novamente elas surgiram para nos dar uma nova oportunidade, para nos dar uma nova tentativa de mudança, para nos dar um novo vigor, para nos dar uma nova direção, muitas vezes, para trazer aquilo que nós erramos ontem e hoje fazer diferente. Será que nós estamos aproveitando, irmãos, as misericórdias do Senhor? Lembre-se que são por elas que nós, todos nós, não somos consumidos. Lembremos que não podemos analisar esse texto e colocar, isso daqui é lá para o traficante, isso daqui é lá para o assassino, porque, irmãos, todos nós somos falhos, todos nós necessitamos da misericórdia no presente e que essa misericórdia, graças a Deus, está presente em nossas vidas. Amém? Número 3, falamos já do passado, do presente, e agora sobrou o que, irmãos? Futuro. Para o futuro, esperança. Versículos 24 ao 26, dê uma olhadinha aí, por gentileza. Podemos ler? Amém? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom
é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. A lamentação, irmãos, ela apresenta também muitas vezes uma forte característica, né, que é a queixa. E ela, como falei agora há pouco, ela sendo essa queixa de angústia, de aflição, ela é totalmente aceitável a Deus. Tanto é que muitos salmistas oraram, né, assim, aflitos. Jeremias mesmo apresenta aqui a sua angústia no livro de Lamentações. Outra característica da lamentação, irmãos, é algo muito interessante. Nós podemos tratar até como uma questão jurídica. Deixa eu explicar melhor. Parece, aqui no texto, nos dá a entender, né, que o autor, ele está apelando diante de um tribunal, vamos dizer assim, o que apresenta sua concepção de Deus como um juiz também. Afinal de contas, Deus, ele também é o nosso juiz justo. Tendo base nessa confiança, irmãos, de que Deus, ele é soberano, pode mudar todas as circunstâncias, nós sabemos que essa oração, ela traz as palavras esperarei, esperam e aguardam, mostrando que o que temos que fazer é confiar no Senhor, confiar em Deus, pois Ele é o único que pode transformar, independente da situação, com uma palavra, com o querer de Deus, com a aprovação de Deus, independente da circunstância, aquilo que era morte volta à vida, aquela porta que estava fechada é aberta, porque Deus é Deus, né, irmãos? E aqui nós também podemos ver Deus tentando, né, que de certa forma nos falar algo e não ouvimos porque estamos preocupados fazendo sabe o que, irmãos? Reclamando, murmurando. Deus, em sua palavra, nos orienta, em sua palavra nos exorta, em sua palavra nos consola, e muitas vezes o que nós fazemos é reclamar. Muitas vezes o que nós colocamos em nosso coração é uma fagulha de desgosto de alguma coisa ou de alguém, e aí começa, irmãos, a murmuração dentro do nosso ser. O interessante, irmãos, que para o futuro existe esperança, pois no presente a misericórdia está em sua abundância. Para o passado, nós sabemos que devemos ser gratos, mas olha só como o ser humano é, como nós somos. Quando nós chegamos, irmãos, e queremos um nosso futuro feliz, de esperança, o nosso coração muitas vezes pode pender para a reclamação, para a murmuração, para aquilo que desagrada a Deus. Ao invés de reclamarmos, irmãos, fiquemos atentos, se preciso for, em silêncio, para ouvir o que Deus quer falar. Se possível, e se necessário for, em silêncio fiquemos, para ouvir a voz do Espírito de Deus. O interessante, irmãos, muitas vezes nós oramos, né, Deus, me dá um ouvido atento ao teu falar, mas nós não devemos esquecer que devemos pedir um coração obediente para obedecer o que Deus falou. E para ter essa esperança de um futuro na presença de Deus. Nós muitas vezes, irmãos, colocamos as coisas
o reino de Deus para trás de muitas coisas, e é totalmente possível, viu? Colocar o reino de Deus, mesmo com trabalho, mesmo com correria, mesmo com estudo, mesmo com 2 empregos, se alguém tiver, é totalmente possível colocar o Senhor no patamar mais alto da nossa vida. Mas muitas vezes, o ser humano prefere reclamar, prefere murmurar, prefere questionar Deus, o que é pior, né? Hoje, irmãos, teve um momento do dia que estava bastante quente, nessa época do ano ela é bastante quente. E já até comentei isso aqui várias vezes, nós reclamamos quando está quente, nós reclamamos quando está chovendo, nós reclamamos quando está neblinando, nós reclamamos quando algo não agrada a gente reclama. E é do ser humano, irmãos. É nosso. Agora, sabe essa esperança de futuro que nós devemos ter em Deus, no Senhor Jesus, é algo, irmãos, onde não haverá reclamação, não haverá choro, não haverá pranto. Então já vai treinando, irmãos. Para de reclamar por coisinhas. Paremos de reclamar por circunstâncias básicas da vida. Muitas vezes nós estamos reclamando de tão pouco, que muitas vezes, irmãos, a gente já torna isso um hábito e acha normal. E sabemos que não é. Quando a gente se acostuma, irmãos, com uma coisa, a gente vai fazendo e chega o certo demônio, né, da atualidade, que é chamado normal, né, pastor? É normal. Irmãos, reclamar todo dia não é normal. Murmurar desagrada a Deus. Agora, um coração grato, um coração satisfeito, Deus, irmão, se alegra. Ah, irmãos, eu tenho um coração totalmente satisfeito. Totalmente satisfeito. Só que aí, irmãos, veio a dificuldade naquele dia, né? Muitas vezes acontece com os homens, né? Eu estou vendo ali o pastor Edson chegar, de moto. Muitas vezes acontece com nós homens, né? A maioria são homens, né, que andam de moto. Aí você está com aquela pressa, irmãos, para chegar. E aquele famoso prego no pneu acontece, né? E aí, irmãos, é a hora. É a hora de quê? De reclamar? Ou de agradecer porque não caiu? De agradecer porque não sofreu nenhum acidente? De agradecer porque mesmo com a queda, possivelmente, talvez sofreu uma queda, não vinha um carro atrás? Sabe o que é que a gente tem que fazer, irmãos? Abrir os olhos para o agradecimento e ser grato. Tanta gente nesse momento, irmãos, naquele HGF. Normalmente eu falo isso aqui uma vez por outra, porque é para mim mesmo, sabe? É para mim mesmo. Pessoal lá naquele JF, naquele corredor de sangue, e nós aqui no ar-condicionado. Então, irmão, abra o coração e deixe dentro do seu ser o agradecimento. Porque para o futuro, com Deus, nós devemos ter esperança naquilo, irmãos. Um dia não haverá, irmãos, mais choro, mais tristeza, mais dor, não haverá. Bote isso na sua cabeça. Você é crente, você crê no Senhor, amém? Irmãos, o céu é real, a volta de Cristo é real. Daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Então, comece, irmãos, a ser grato, a agradecer. Eu sei que
grande parte dessa mensagem, irmãos, não é para a maioria. Eu conheço a maioria dos meus amados irmãos aqui. Já tenho o coração muito grato e eu sou muito feliz por isso. Mas é a doutrina de hoje, irmãos. É ser grato para o meu passado que eu tive, mesmo conturbado, talvez, gratidão, aprendi com ele. Cheguei até aqui porque Deus quis. Para o meu presente, para o nosso presente, o que? Misericórdia, porque necessitamos da misericórdia de Deus. Para o nosso futuro, irmãos, esperança, porque Jesus foi, mas voltará para nos buscar, irmãos. Glória a Deus. É real. Não viva uma vida de religiosidade. É real. Cristo voltará e vem nos buscar, irmãos. Então já começa a treinar, já começa a ter um coração de adorador, porque Deus procura quem, irmãos? Os verdadeiros o quê? Que o adorem como? Então adore em espírito e em verdade, coração grato, satisfeito e vigilante. Sabe por quê, irmãos? Eu estou ministrando essa doutrina nessa noite, preciso tanto dessa mensagem quanto você, sabe por quê? Amanhã, misericórdia de Deus, se Ele quiser e permitir que amanheça, a misericórdia vai renovar, mas talvez nós vamos reclamar amanhã mesmo. Então, vigilância, oração, perseverança, foco em Deus, nas coisas de Deus. E assim, irmãos, a gente vai trilhar a caminhada que Deus propôs a cada um de nós. E para concluir, irmãos, eu quero ler com você Lamentações 3, verso 29. Podemos ler, amém? Ponha a boca no pó, e talvez ainda haja esperança. Ao invés, irmãos, de colocarmos a boca no mundo, reclamando, murmurando, devemos colocar a boca no pó, ou seja, nos humilhar diante da presença de Deus, ter o coração grato, satisfeito, ter o coração feliz, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tantas lutas, continuar firme na caminhada, perseverar, irmãos, em adoração ao único Deus que vive e reina para todo sempre. É o que devemos fazer, irmãos. O espírito, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então vigiemos, estejamos atentos, para que essa carreira que nos foi proposta, irmãos, nós possamos concluí-la, nós possamos chegar aonde nós devemos chegar, mesmo que nós sabemos que o caminho ele é espinhoso, é apertado, e a porta apertada também, que nenhuma vez, não lembro agora exatamente quem pregou, mas como a porta é apertada e o caminho também, muitas vezes nós vamos, nos arranhando, nós vamos com dificuldade por esse caminho, nós vamos ali chegar na porta e ela é apertadinha, irmãos, mas conduz à salvação. É o nosso caminho, irmãos. Deus nos amou primeiro, apresentou o seu amor através de Cristo, deixou conosco o Espírito para nos conduzir. Sigamos a carreira que nos é proposta, irmãos. Como foi aberto o culto nessa noite pela Cássia. Muitas vezes é deixar o eu, muitas vezes é subjugar o que queremos, pela felicidade geral, irmãos, pelo reino muitas vezes, pelo irmão muitas vezes, não ser pedra de tropeço para ninguém. O reino de Deus, irmãos, é que nem
a pregação que o pastor ministrou, né? Em uma outra doutrina. A rede de pesca arrasta todo mundo. E ali, irmãos, naquela rede, é que a gente, até chegar na praia, a gente vai sendo moldado, tratado, e aqueles que chegarem verão o Senhor como Ele é. Deus, para finalizar, Deus vai ouvir o nosso lamento. O lamento correto, né? Mas Ele vai saber também se estamos reclamando ou murmurando. Que nós possamos, irmãos, se chegar um dia que precisemos lamentar, que nem muitos salmistas, que nem Jeremias, em suas lamentações, se algum dia a aflição for tão ferrenha na nossa vida que a gente venha a lamentar pela aflição, pela angústia que passamos, que essa lamentação esteja subindo ao céu de glória com fé, para que Deus, Ele venha ouvir, responder e responder com fogo a nossa oração. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que Deus vos abençoe. Pastor Flávio.